Boa tarde, sejam bem-vindos mais a um Café com a Nova Tijuca, nosso videocast, que é uma rodada de entrevista com os candidatos aqui da região, da Grande Tijuca, a cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro. Meu nome é João Alberto, sou vice-presidente da Nova Tijuca, Associação Empresarial de Moradores aqui da Grande Tijuca. Vou passar a palavra para o presidente, para o Jaime, mas é uma oportunidade que a gente tem de abordar de forma inédita somente assuntos relacionados a esse município que a gente costuma dizer que é a Grande Tijuca, né? São 500 mil pessoas, 45 mil empresas, então nós temos o poder econômico de um município. Então, Jaime, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, candidato. A gente quer fazer um agradecimento ao Supercampus Maracanã e no Cine Filmes Maracanã. E a faculdade Estácio Sá? Porque eu, quando botei o Supercampus, já está... E a faculdade Estácio de Sá. Candidato, eu vou ler a regra aqui, depois vou passar as palavras, tem 2 minutos para se apresentar. Serão feitas 12 perguntas, elas são iguais para todos os candidatos. O senhor tem 2 minutos para responder a cada uma delas. Caso haja uma réplica, o senhor tem mais 1 minuto de resposta. E no final também tem mais 2 minutos para considerações finais. Tá? Seja muito bem-vindo. A gente agradece muito a sua presença. E a palavra está aberta aí, o senhor tem 2 minutos para se apresentar e falar do que o senhor quiser. Obrigado. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a Nova Tijuca, extremamente atuante, de fato, trabalhando pelo bairro, pela Grande Tijuca. Então, é uma honra, um prazer imenso estar aqui nessa atitude inédita e tão importante para a democracia e para o nosso bairro e nossa região inteira. Por muito tempo aí a eleição de vereador foi deixada em segundo plano e é fundamental para o nosso bairro, para o exercício da democracia, a vereança e a Câmara de Vereadores. Eu sou Rogério Amorim, sou tijucano, nascido, criado na Tijuca, moro na Tijuca até hoje, nascido na Pinto Guedes, agora casei, moro na Rua Itacuruçá nos meus últimos 15 anos, que foi quando eu casei, morando na Itacuruçá, sempre na Tijuca, com muito orgulho. Costumo dizer que a Tijuca é muito mais do que o bairro, é um espírito de vida, uma essência. O tijucano tem o orgulho de ser tijucano. Eu sempre falo isso. Na verdade, a nossa missão, como todo tijucano, é resgatar o orgulho que nós temos de sermos tijucano. Sou médico, sou neurocirurgião, estou vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas nunca abandonei a medicina. Continuo exercendo a medicina, sou professor de neurocirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nosso Gafreguinle, também na Tijuca. Então, eu tenho muito orgulho de morar, trabalhar e criar os meus filhos no bairro, na Tijuca, na Grande Tijuca, e trabalhamos diariamente para fazer com que a Tijuca volte a ter o mesmo brilho, a mesma importância que teve no passado. Muito obrigado e parabéns à Nova Tijuca. A gente que agradece a sua presença, o senhor aceitar o nosso convite, bem legal. Então vamos começar. Só fazer um comentário antes, que eu acho importante. Muitas pessoas questionaram a escolha, né, do critério, a gente sempre foi muito claro. Eu acho que é bom falar aqui ao vivo. Bom. Qual foi o critério adotado? A gente não tem estrutura braço, gentilmente no Cine e a Estácio cedeu o espaço. Então, nós vamos com o critério, não é só o candidato ter morado em algum momento na Tijuca, mas nós, como associação, notadamente, da mesma forma que o senhor disse, da nossa atuação forte na região, a gente notar uma forte atuação do candidato e de quem até não é candidato, como é o caso do Alexandre Freitas e o Alexandre Knoploch, né? Mas a gente encontra eles, e como encontra o senhor e os outros que foram convidados, em todos os eventos. Então, a gente está na inauguração do teatro, está um lá. Está no Conselho Comunitário de Segurança, está o outro lá. Então, assim, não adianta ele ter nascido na Tijuca, mas que a gente, durante 4 anos, nunca viu. Então, o que a gente tinha condições era esse, convidamos 6, um não respondeu, uma não tinha data e 4 aceitaram. Então, o critério foi esse, só para ficar claro. Né? Obrigado. A gente falando sobre a revitalização do entorno da Praça Espenha, sobre a continuidade da revitalização do entorno da Praça Espenha, queremos abordar 2 pontos. A gente adotou a Praça Espenha quase 13 anos atrás, foi retirada da grade e tal. Então, assim, existe um projeto de revitalização do entorno da Praça Sem Penha, especificamente propondo tornar, entre outras coisas, são vários projetos, tornar o trecho da General Roca e da Conde Bonfim até Desembargador Isidro em rua de serviço, como é em frente ao Shopping 45, Suárez da Costa e Carlos de Vasconcelos. Transformar ali em rua de serviço.
E nós também está adotado o coreto da Praça Sães Penha, que ali tem um polo gastronômico e cultural, que também é da Nova Tijuca, e a gente quer transformar aquele coreto, já está adotado junto à Fundação Parques e Jardins, também num ponto gastronômico e cultural. A gente gostaria de saber se o senhor alguma proposta, o que o senhor acha disso, por favor? Bem, na verdade, eu acho essencial. Na verdade, quando nós falamos de Praça Sans Pena, nós tijucanos sabemos que não é a Praça Sans Pena, é a praça. A Tijuca trata a Praça Sans Pena como a praça principal, o ponto mais importante do bairro. Ali, não só como ponto de encontro, mas de comércio, de transporte. E começando do fim da sua pergunta, em relação ali à adoção da praça, do coreto e etc., eu sou um entusiasta da parceria público-privada. Eu acho que a parceria público-privada é sempre, quando bem feita, quando com boas intenções, transparência, só acrescenta a vida da comunidade. Nós tiramos da prefeitura ali, aliviamos uma responsabilidade que é da prefeitura, compartilhamos essa responsabilidade com o poder privado e, dessa forma, quem sai ganhando é a população. Em termos de conservação, de serviço, é fundamental. Nós tivemos, no pós-pandemia, um esvaziamento das ruas como um todo, o centro da cidade ficou muito esvaziado e não poderia ser diferente com a nossa Praça Sans Pena. Aliado ali a uma desordem muito grande, a um grande número de moradores de rua, comércio ambulante não legalizado. Então, para nós começarmos a revitalizarmos a Tijuca, nada melhor do que ser pela praça principal do bairro. Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho essencial para uma Tijuca pujante e orgulhosa do bairro a retomada da Praça Sans Pena. Fui um entusiasta, uma das pessoas que mais brigaram ali pelo concerto do Jafariz, que estavam há anos parados, mas tem que ir muito além disso. Então, eu vejo com muito bons olhos essa parceria público-privada, o estímulo à cultura, ao polo gastronômico, à economia, a tudo isso. Transformar ali a rua em serviço também. Eu também acho que é importante. Vai facilitar ali ao comércio local e, sobretudo, à população que vai poder usar melhor a praça para o lazer, para a cultura, para esporte, etc. Obrigado. Candidato, a segunda pergunta é o seguinte. A gente sabe a questão da concessão do Maracanã, né, que agora é oficial, novamente, do Flamengo, do Fluminense, e o Vasco esporadicamente faz o uso também. Então, nós temos, né, como agora, esse período, com o Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro, nós temos de 3 a 4 jogos por semana no Maracanã. Nós somos favoráveis aos jogos no Maracanã, né? Tem algumas pessoas que dizem que o Maracanã não é para ter jogo, e ali é o estádio mais famoso do planeta, né, junto com o Wembley, mas não somos favoráveis à desordem urbana. Eu acho que o problema não é o jogo. O Maracanã está ali desde 1950, o problema é a desordem. Então, senão a gente tira o sofá da sala, e não é isso. Nós já fizemos encontros com alguns órgãos municipais, já tivemos na federação, com todos os entes que participam, inclusive a concessionária, GEP, e tivemos reuniões no Ministério Público. Para quê? Para que seja amenizado aos moradores do entorno, que no dia do jogo é um caos. Só tenha noção, quem mora próximo às ruas, eles não conseguem pedir comida por aplicativo, carro por aplicativo, uma farmácia se tiver alguém se sentindo mal, as pessoas, os usuários, eles urinam na porta da sua casa, fogos, barulho, churrasco na garagem, enfim, é um verdadeiro caos. E nós tivemos uma sugestão, fomos até, inclusive, o prefeito, levamos uma carta de sugestão, porque só reclamar também não adianta, e uma sugestão seria usar o lado que a gente chama de sul, que é onde fica a torcida do Fluminense, dentro do Sério de Barros, de repente colocar ali uns food truck, banheiro químico, ou seja, você ia atrair a torcida para dentro de um local seguro, como existe em outros países, inclusive. E a do Flamengo ali no Museu do Índio, no Parque da Bola. É só uma sugestão, mas a ideia é tirar o pessoal da rua para que você que mora ali não tenha esse transtorno 2, 3, 4 vezes por semana. O senhor, caso reeleito, qual é a sua sugestão, qual é a sua ação em relação a isso para ajudar os moradores? Muito boa sua colocação. Na verdade, a minha atuação é que eu venho fazendo nesses últimos 3 anos, é brigar incansavelmente pelo ordenamento público. Boa parte do que você fala ali é culpa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tem que ser direto e muito claro com a população em relação a isso.
a ordem pública não pode deixar aquela verdadeira balbúrdia que nós temos ali. Se nós, no retorno para casa, por exemplo, ao subirmos o viaduto, nós somos parados como se fosse blitz policial por vendedor de câmbio, de ingresso de cambista, por vagas ilegais no entorno. Diversos comércios funcionando de maneira legal. A General Canabarro aqui do lado se transformou um verdadeiro inferno morar naquela região, não só em dia de jogos, mas em todas as regiões. O que tem que ser feito é simplesmente o ordenamento. É a prefeitura cumprir o seu papel. Primeiro, fiscalização, impedir que o cambista tenha acesso, punir o estacionamento irregular no entorno do estádio, e você coloca muito bem, nós temos vazios no complexo do Maracanã que poderiam muito bem ser utilizados. Você coloca o Célio de Barros, eu vou mais além, pode causar uma polêmica muito grande. Nós temos do lado do Maracanã um equipamento gigantesco que se chama o Museu ali do Índio, e que nós temos uma área de mais de 300 mil metros quadrados, em que você tem aproximadamente 12 pessoas, ou que se dizem ali indígenas, morando do lado do Maracanã. Alguém aqui é contra índio? De maneira nenhuma. Mas nós não vemos sentido de manter 12 índios numa área imensa como aquela, do lado de um equipamento esportivo gigantesco como o Maracanã. Você coloca bem, imagine se nós tivéssemos algo parecido em Wembley, do lado, povos nativos ingleses, do lado de uma área imensa do principal estádio europeu e do mundo. Acabar com o estádio do jogo no Maracanã realmente não faz sentido nenhum. O Maracanã é uma preciosidade, uma joia carioca, uma joia do futebol mundial. Então, o que nós temos que fazer, de fato, é lutar por um ordenamento correto, utilizar áreas ao redor. Lutamos muito pela ocupação verdadeira da cidade do Rio de Janeiro, daquele Museu do Índio, e, sobretudo, de regiões como Célio de Barros. Eu acho que o caminho é justamente por aí. Muito obrigado. A gente vai agora a pergunta sobre o efetivo da Guarda Municipal da Grande Tijuca, né? A gente sabe que a informação que a gente tem é de 14 agentes da Guarda Municipal, com uma população aí perto de 500 mil pessoas que é na Grande Tijuca. Então, sobre o efetivo da Guarda Municipal da Grande Tijuca, é notório que a quantidade de efetivo é insuficiente para atuar em todos os 7 bairros que a associação abrange. De acordo com informações obtidas em reuniões do Conselho Comunitário de Segurança da Grande Tijuca, atualmente são apenas 14 servidores ativos. Existe algum projeto para aumentar o efetivo da Guarda Municipal e melhorar esses números? Existe sim, já. Eu me orgulho de ser um dos vereadores ali que mais luta pela valorização da Guarda e pelo ordenamento público na Câmara dos Vereadores. A solução para isso passa para o reequilíbrio da Guarda Municipal. Eu, em toda reunião do Conselho Comunitário de Segurança, eu faço essa pergunta: qual é o efetivo da Guarda Municipal? A Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje tem que agir do combate ao criminoso no alto de uma comunidade de fuzil até o roubo a transeunte na Praça Sans Pena, na Xavier de Brito, ao barulho do carro alto, do som alto. Então, assim, a Prefeitura, infelizmente, colocou a Guarda Municipal com um único enfoque, basicamente, que é rebocar carro e multar carro na Avenida Brasil. Nós temos o despautério de ter 2 agentes em cima de cada viaduto, de cada passarela da Avenida Brasil, multando o carro que está passando pela seletiva. Bota um radar ali que não precisa ter um guarda lá em cima fazendo isso. Nós temos um déficit de mais de 6 mil homens na Guarda Municipal. Eu entrei no Ministério Público pedindo a convocação dos concursados de 2012, porque nem o número mínimo de vagas foi preenchido. Se nós não fizermos concurso, convocarmos os guardas municipais de 2012, reequiparmos e darmos valorização para a Guarda, um plano de cargos e salários decentes, nós não vamos resolver esse problema nunca. O prefeito quis resolver esse problema pela ponta, que é mudando a escala do guarda, que não adianta nada, porque só sobrecarrega o guarda. O que falta é efetivo, valorização da Guarda e uma mudança de postura. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro ela foi feita, e podem olhar o estatuto, para proteger aos bens municipais. Eu faço a pergunta a todo tijucano aqui que está nos ouvindo. Qual é o maior bem do Rio de Janeiro? É o povo carioca. A Guarda Municipal tem que servir e proteger ao povo carioca. Se ela estivesse atuando nos crimes de baixo delito, de baixa gravidade, os delitos de baixa gravidade, nas praças, nas ruas, nós não teríamos as praças tão abandonadas, tanto usuário de drogas nas praças, as famílias se afastando porque tem medo de praticar esporte ali, porque tem um trombadinha que puxa a carteira, rouba. Então, se a Guarda Municipal fosse valorizada e seguisse aquilo que ela foi criada, nós teríamos um cenário completamente diferente, não só no nosso bairro, mas em todo o Rio de Janeiro. Obrigado, candidato. Posso pegar o gancho Claro. da tua, já que você não usou? Eu lembro da época,
em relação a essa pergunta, que a base da guarda ali na Conde Bonfim, ali na esquina, era atuante, né? Eu fui muito ali, inclusive. Hoje ela está abandonada, na verdade não existe mais, né? Eu só acho que na Câmara de Vereadores só tem condições de ajudar na reativação, de repente até uma parceria público-privada, já que o município talvez não tenha condições, mas assim, a gente precisa, para ter um contingente, precisa colocar ele em algum local, né? E ali é um local muito bom, porque é perto da praça, né? Não, ali é fundamental, você coloca muito bem. Na Câmara dos Vereadores, nós trabalhamos numa comissão especial que nós visitamos a maioria das bases das guardas municipais do Rio de Janeiro, inclusive tentamos colocar emendas ao orçamento que foram vetadas pela Prefeitura para que se fizesse a reforma delas. Nós temos a da Tijuca, as duas mais icônicas. A da Tijuca é a da Central do Brasil, que recentemente foi demolida. Então, um espaço fundamental do lado da Praça Sans Pena, que poderia abrigar e dar condições dignas ao guarda municipal. Nós temos, sim, pela Câmara o que fazer. Agora, o que nós precisamos é de apoio dos colegas vereadores para que abracem. Nós, vereadores ali, nós indicamos, nós cobramos e nós fiscalizamos. A execução final cabe à Prefeitura, mas, infelizmente, a grande maioria dos vereadores que lá estão ali numa certa harmonia exagerada com o prefeito, onde tudo passa e pouco se cobra. Pois é. Foi uma coisa interessante e que a gente falou na primeira entrevista. Eu repeti aqui, tijucano, quando eu falo tijucano, falo da Grande Tijuca, tem que votar em tijucano, né? São 6 aqui que nós trouxemos, tem outros, né, que participam. Tem uma gama muito boa, pessoas de muita qualidade. Não faz sentido você votar num candidato que mora em Campo Grande, que de repente veio na Tijuca uma vez durante a campanha. E só complementando, nós somos barristas mesmo. Esses são barristas mesmo. Tijucano. Pois é. Tem que ser quem passa pelo bairro todo dia, se tiver um buraco, o carro dele vai passar no buraco, enfim. Mas vamos lá. Voltando a praças, né, que Tijucano não gosta de praça. A gente está citando 2 aqui, mas tem tantas outras, né? Mas 2 icônicas também, que é a Praça Afonso Pena e a Xavier de Brito, né? A famosa Praça dos Cavalinhos. Sobre as condições dessas 2 praças icônicas, a necessidade de um olhar mais apurado, né? A gente, como associação, temos tanto o grupo de moradores da Xavier quanto da Afonso Pena e arredores. E eles pedem sempre um olhar mais apurado, né? Um carinho maior nessas praças. Parece que da Xavier vai sair agora um projeto. E temos outras menores. Qual é a sua visão, a sua ideia em relação às praças, essas 2 e todas as outras da região? Na verdade, são as 2 praças icônicas. A Praça dos Cavalinhos, então, eu sou nascido, criado, moro muito próximo, moro na Itacuruçá, levo meus filhos ali aos finais de semana para jogar futebol. Assim, na verdade, a solução são 2 praças que têm 2 realidades diferentes. A Praça Xavier de Brito, fizemos inúmeros ofícios, indicações legislativas para a reforma, só que, a exemplo do que aconteceu na Afonso Pena, a reforma é feita de maneira eleitoreira e sem ouvir a população. Essa é a grande realidade. A Afonso Pena, por exemplo, em 2022, recebeu o candidato a deputado estadual, o candidato a deputado federal, o próprio prefeito na Afonso Pena, com um vereador de mandato também foi lá, fez pirotecnia, graça, como se fosse inaugurar e melhorar. Ontem eu estava na Praça Afonso Pena ouvindo os moradores que a obra foi puramente de fachada. O chão do parcão não funciona, está deteriorado, os brinquedos já apresentam sinal de desgaste, a iluminação não está bem feita, enfim. Nós temos N problemas. Por quê? Porque a sociedade não é ouvida. Nós precisamos, de fato, mudar. A Xavier de Brito é a mesma coisa. E começou uma reforma que nós lutamos há muito tempo, mas não é a reforma que o morador quer e que o tijucano quer. É uma reforma que começa pelo valor, ali em torno de R$800 mil. Não é a reforma verdadeira. Ali que está sendo feita é uma reforma, uma troca de brinquedo, uma pintura de banco, não é isso. Na Praça Xavier de Brito, quem conhece sabe que tem que ser modificado o chão, porque as raízes da árvore já aparecem, o gradil está todo danificado, então tem que mudar o gradil de fato, não é só pintar. Nós temos que melhorar o chão, porque a terra ali tem que colocar mais, porque, de fato, tem risco de queda. Ali os cavalinhos ficam passando e desgastam o solo, porque é uma tradição daquele bairro, daquela praça. Então, nós queremos uma praça pujante. Mais do que isso, nós precisamos consertar e ocupar. Temos o orgulho de sermos, junto com o deputado Rodrigo Amorim, ter trazido o segurança presente para as 2 praças, mas a Guarda Municipal, mais uma vez, tem que cumprir esse papel e essa missão de ajudar a trazer de volta a família para a praça. Obrigado.
Inclusive, eu frequento a Praça Xavier de Brito e realmente aquela academia da terceira idade, sinto que precisa de alguma melhora. Polos gastronômicos e cultural da Grande Tijuca. Inclusive, o primeiro polo gastronômico e cultural da cidade do Rio de Janeiro é no Buchicho, né? Qual é a proposta tem para promover o desenvolvimento dos polos gastronômicos e culturais da Grande Tijuca? E sobre qual secretaria municipal eles ficarão assistidos? Na verdade, na minha concepção, deveriam ficar assistidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Porque são polos geradores de emprego e renda. O Buchicho, por exemplo, é um polo famoso, movimentado, que gera emprego, gera renda. Como movimentar ainda mais? Primeiro, uma propaganda institucional da prefeitura. Carece disso. Nós não temos um site em que os polos gastronômicos sejam divulgados, sejam apoiados, que o turista enxergue esses polos, os moradores enxerguem esses polos. Então, é fundamental uma propaganda institucional da prefeitura. Esse é o primeiro ponto. Segundo, levar mais uma vez chover no molhado, levar ordem, segurança e paz para que a família possa estar ali junto. Agora, polo gastronômico também tem que ter lugar. Polo gastronômico, por exemplo, na Xavier de Brito, não é a realidade da praça. A realidade da Praça Xavier de Brito é um morador que vai com seu filho, andar de cavalinho, jogar uma bolinha, andar de bicicleta, não dá para encher de food truck, não dá para ficar expandindo calçada, mesa em cima de calçada ali naquela região. Então, tem lugares e lugares. Agora, sem esses pilares de uma boa propaganda, incentivo de conservação da prefeitura naquela região, segurança por parte da prefeitura e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e uma propaganda institucional forte, não se desenvolve. Então, é preciso isso. Placas, avisos na internet, propaganda maciça. Assim, nós vamos ter um estímulo e um incentivo aos polos gastronômicos. Eles vão voltar a gerar emprego, renda, lazer, cultura e conforto para toda a população. Obrigado, candidato. Eu que agradeço. Próxima pergunta. Eu vou cobrar do Marcelo do Buchicho um merchan aqui na entrevista, que é o Jaime, o polo gastronômico da Praça Vanhard. O Jaime embarcou Buchicho, o senhor foi na dele e falou Buchicho. Eu vou cobrar do Marcelo. Vamos lá. Arborização da Grande Tijuca. Já que o senhor falou em árvores, a gente sabe que tem árvores e plantadas de forma desordenada, realmente ela danifica o solo, as calçadas e tal, mas tem árvores, eu não sou entendido nisso, mas tem árvores com raízes específicas, né, e a gente entende que a arborização ela traz alguns benefícios, né, a questão do clima, enfim, a sombra. E é público notório uma redução expressiva, embora a gente tenha a floresta próxima, a floresta urbana do mundo, mas nas ruas da Tijuca, o impacto que vai aumentando a temperatura, né, um impacto negativo no meio ambiente, e a gente não vê um replantio disso. O que o senhor pensa? Completa? Pode completar. Porque assim, há uma reclamação muito grande em relação às podas, que não seriam feitas da maneira ideal, porque tem a questão da colúbia, a questão da light, os caras não se entendem e tal. E também, às vezes, uma retirada de uma árvore, a gente sabe que foi plantada muitas amendoeiras, década de 50, 70, não é apropriada e tal. Mas quando você tira uma amendoeira, você tem que replantar. E não é colocar onde foi retirada essas árvores, né? E um melhor cuidado, o maior cuidado nessa poda de árvore. Na verdade, a questão da árvore na Tijuca, assim, nós tijucanos vemos isso. O que nós temos é um boom de empreendimentos imobiliários na região. Dona Delfina, Marise Barros, Maracanã, só alguns exemplos. José Higino, Dr. Satamini, enfim, um boom de investimentos imobiliários que fazem bem ao bairro, só que sem o devido impacto ambiental da região. É óbvio que nós temos que plantar a árvore certa e no local correto. Só que, de fato, as praças da Tijuca hoje estão muito descampadas. Todas essas revitalizações das grandes praças deveriam contemplar o reflorestamento, o replantio de árvores naquela região para tornar realmente o bairro com clima melhor, com arborização e até mesmo no escoamento do solo na chuva, que é um problema de alguns pontos da Tijuca, nós sabemos muito bem disso. E a outra questão de poda, a árvore não pode ser vilã. Vilã que não faz a poda. A árvore faz o papel dela, crescer, ajudar no escoamento, embelezar, melhorar o clima. Agora, essa questão de que a Light não poda, tem uma lei municipal de minha autoria que obriga a Light a fazer poda. Basta a prefeitura ir lá e multar.
A Light tem que fazer a poda num prazo de 2 semanas. Se ela não for lá e fizer, junto com a Parques e Jardins, né, junto com a Conlurb, na verdade, ela é multada. Basta a prefeitura fazer valer uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, junto com outros vereadores. Agora, o que não pode ocorrer é uma destoca num dia, demorar 8 semanas para vir um engenheiro ambiental, para replantar outro, enquanto isso o buraco está lá, os idosos caindo. A Tijuca tem uma característica própria de muito idoso, graças a Deus. É um dos grandes orgulhos do nosso bairro. E hoje nós temos Praça Xavier de Brito, Afonso Pena, a própria Xavier de Brito, que é uma das mais arborizadas, com um grande vazio. Então nós precisamos, de fato, encarar ali o reflorestamento e as árvores não como vilã, mas como aliadas na briga do nosso bairro. Sou eu, né? É sobre terminal de ônibus nos terrenos, né, da Rio Trilhos. A Nova Tijuca tem uma proposta para a construção de um terminal de ônibus da Rio Trilho, que está desocupada ali aquela área toda para a construção do metrô desde 75 a 49 anos. E mais ou menos 20, 21 ou 22 linhas de ônibus tem como terminal, escrito ali na frente do ônibus, Praça Sans Penha. E essas 20 linhas ficam espalhadas no entorno da Praça Sans Penha, né? Então, a ideia é que fosse construído ali não só o terminal, como outras coisas que poderiam, inclusive, levar, se for o caso, enfim, a UPA, o comércio popular e tal, para esses terrenos que a gente acredita, inclusive, que vai gerar segurança, porque é um espaço gigante que é desocupado, que tem aqueles terrenos vazios. A gente gostaria de saber o que o senhor acha disso. Vamos lá, assim, aqueles terrenos da Rio Trilho são verdadeiros absurdos. O que nós temos é, desde o início da Tijuca, ali da Praça da Medalha Milagrosa, ali, aquele terreno da Rio Trilho, que é um vazio, não se faz nada ali, passando por toda a Tijuca, chegando até a Praça Sans Pena. Na verdade, ali a ocupação é fundamental para o bairro. Até porque quem conhece a Tijuca sabe que aquele trecho ali é um pedaço mais deserto de rua, em que a população fica com mais medo de passar, porque é um vazio, de fato. Ali nós temos alguns prédios, pouco comércio naquela região, só vai adensar bastante quando chega na praça, e ali seria uma maneira de nós melhorarmos a segurança, o lazer, com tudo aquilo ali. Naquela região nós poderíamos fazer food trucks, como foi um projeto em que o Estado não levou à frente, e aqui, quando eu bato em um, eu bato em outro também, o governo do Estado não levou à frente um projeto nosso de colocação de food trucks naquela região, que poderia, sim, melhorar muito a economia, a família e etc. A questão do ônibus, eu não sou contrário num primeiro momento, assim, eu desconheço o projeto a fundo, para saber o impacto viário, o morador que mora do lado, porque tem muito prédio ali, nós sabemos do transtorno que causa aquele frear de ônibus, o estacionar e etc. Então tem que ser feito esse impacto viário, sonoro, tudo isso na região, mas eu não sou contrário da ocupação. O que não pode é o governo do Estado jogar, não, esse terreno é do Rio Trilho. Ora essa, a população não quer saber. Tinha aquela época, o buraco é do fulano ou do Beltrano, naquela época que nós vivíamos com o buraco do metrô, que toda hora falava, não, meu irmão, esse buraco aqui é do fulano tal, não vou dizer o nome do político. Ah, não, aquele buraco é do outro. A população não quer saber. Eu não quero saber se o terreno que está vazio, crescendo mato, abrigando usuários de droga, é da Rio Trilho ou é do Estado. Para mim é a mesma coisa. Rio Trilho é uma concessão do Estado. Ela tem que agir com o peso da concessão e retirar e fomentar o uso correto e sadio daquele território. Então, continuar nessa briga, eu acho fundamental para o bairro. Obrigado, candidato. Outra pergunta que acabou, que a gente misturou um pouquinho e avançou na outra pergunta, né? Mas é nessa linha aí, candidato. Os terrenos todos da Rio Trilhos, só falou do food park, né, food truck, e a gente tinha ali na Marise Barro, perto até ali do... No Mercado do Extra. Do Extra, né? Que quando virou Açaí, foi fechado, e eu soube, não tenho certeza, que aqueles fundos onde era o food park é um terreno da Rio Trilho, tanto que o Açaí ele reformou e fechou, não usava. Agora ele abriu até como passagem, que ficou ermo demais aquele trecho ali do Dr. Beltrão. E quando foi fechado, estava sendo construído ali um clube de paintball que não chegou nem a ser inaugurado. E o pessoal sente muito a falta ali. Era um empreendimento, como o senhor falou aí, até de proposta de reconstrução, muito familiar, né? Embora tivesse muita choperia, eu nunca vi uma briga ali, e eu moro muito perto, eu moro na Marise Barros, e muita família, um cachorro, era um ambiente muito família. E o ambiente fica fechado hoje, fica totalmente fechado, nem estacionamento ele é usado. Então, assim, a gente
Nós já tivemos uma vez uma reunião com o pessoal da Rio Trilhos, mas realmente não avançou muito, né? E aí, como já me falou, 50 anos, terreno abandonado, e se ninguém começar a movimentar, daqui a pouco, não sei se a gente vai estar aqui, mas vai fazer um século, né, de terreno abandonado. Então, se quiser continuar aí, né, embora já tenha abordado. Quero sim, porque esse ponto que você colocou é um ponto muito emblemático, porque nós tínhamos ali, de fato, também frequentei ali muito, tinha choperia, mas assim, o álcool consumido ali em família, etc., sem exageros, não fomenta a economia. Não tem problema nenhum, apesar de não gostar de beber, assim, não tem nenhum problema ali, nunca foi um lugar de briga, de confusão, nada disso, muito pelo contrário, ali as famílias frequentam. Quem conhece ali a região sabe que nós saímos ali da igreja, até a Professor Gabiso, inclusive, o Fundos do Gafré e a Afonso Pena, a praça, é um vazio de comércio ali. As pessoas têm medo de andar ali, na verdade. Nós temos um grande restaurante tradicional ali, mas que não dá conta de movimentar completamente aquela região, e ali se torna um terreno até muito perigoso para as pessoas. Então, assim, é fundamental, mais uma vez. Assim, e a mesma coisa acontece com os terrenos do outro lado. Nós temos ali uma área que poderia virar ciclovia, poderia virar um parque arborizado, o food truck, quando nós colocamos agora. Nós temos que, de verdade, continuar essa pressão, que não sou só eu que fiz, não. Eu fiz, o deputado Rodrigo Amorim fez, um deputado que foi entrevistado por vocês também fez muita pressão pela utilização, que é um pré-candidato a vereador também, fez muita pressão para que aqueles terrenos fossem utilizados de maneira útil para a população, e nós temos que manter esse abrigo, que não dá, essa empurrar, é da Rio Trilha do Estado. Olha essa, é uma concessão. Quem manda na concessão é o Estado. Para você só ver, só na réplica aqui, você deve ter visto, há pouco tempo teve um assalto ali, que seria num local que antigamente não acontecia, né, com fuzil, inclusive, sim. E vindo para cá eu li que ontem teve novamente um assalto naquela mesma esquina. Então, como o senhor falou, só aquele restaurante não consegue trazer o movimento que aquela região precisa, né? Pessoas em situação de rua. Né? A quantidade de pessoas em situação de rua, infelizmente, vem aumentando de maneira expressiva na Grande Tijuca. Entre essas pessoas, sabemos que existem aquelas que cometem crimes urbanos, principalmente furtos de cabo e fios, tampos de bueira, etc. Qual é a sua proposta para resolver a situação sob o ponto de vista assistencial? Na verdade, o que nós temos que fazer do ponto de vista assistencial é, de fato, investir na assistência social. Nós sabemos que o acolhimento compulsório está proibido, inclusive daquelas pessoas que estão entregues à droga, o que é um grande absurdo. Infelizmente, é mais uma intromissão do Estado, do Judiciário, no Legislativo e no Executivo, mas a pauta não é essa. Agora, nós temos que investir, de fato, nos abrigos, porque boa parte dessa bagunça é a péssima condição dos abrigos. Se nós formos, por exemplo, no abrigo ali na Praça da Bandeira, no abrigo ali próximo da Afonso Pena, eles estavam infestados de percevejo até bem pouco tempo. Aí, o que a prefeitura fez para mudar esse cenário? Ao invés de melhorar as condições, não. Agora virou, antes era só para as mulheres, agora é só para os homens. Ou seja, os homens podem ser picados por percevejo sem problema nenhum. É até nobre, realmente, se tiver que proteger alguém, que protejam as mulheres. Mas a solução não é essa. Os abrigos levam de verdadeiras bagunças para o entorno. A população não aguenta mais, porque eles abrem um determinado horário, não preenchem aquelas vagas todas, e, consequentemente, o que nós vemos é aquele acúmulo de pessoas ali em torno dos abrigos esperando uma próxima vaga. Então, o investimento em abrigo é essencial. Tem sim que abordar o morador de rua, porque muitas vezes ali ele está sob o efeito de droga, muitas vezes ele quer sair daquela condição e muitas vezes ele está portando arma. A prefeitura, muitas vezes, deve tirar verdadeiras moradias em que esses moradores de rua fazem ali. Se nós andarmos em frente ali ao Tijuca Tênis Clube, por exemplo, tem um morador de rua ali que ocupa a calçada inteira, com carrinho, papelão, móveis e etc. Não dá para ocupar a calçada daquela maneira. O mesmo em frente à igreja maronita. Usou todo o respirador do metrô ali em cima com uma verdadeira moradia. Então a prefeitura tem que agir com humanidade, ou seja, investindo de fato no acolhimento, mas também tem que agir ali com a limpeza, com a ordem pública, porque a população se assusta e muitas vezes esses moradores cometem sim delitos, como você colocou. Roubo de fio, furto. Então a população está ficando refém na Tijuca. Hoje em dia o direito de ir e vir está sendo tolhido por conta da desordem que tomou conta do bairro. Obrigado. A próxima pergunta, candidato, é sobre furtos de cabos e ferro velho.
Como mencionado anteriormente, o furto de cabos e fios elétricos, tampas de bueiro, portas, portões de alumínio, ferro, cano, condutores de gás, né, que deixa o condomínio com gás escapando, tem crescido bastante. O que o senhor acha sobre ações periódicas de ordenamento a esses ferros velhos? Sabemos também que o destino final do produto não é o ferro velho, porque o ferro velho ele vende para as grandes recicladoras, né? E o que o senhor pensa disso? E mais, o senhor acha que no século XXI, grandes cidades, né, centros como urbanos, como a Tijuca, por exemplo, cabe ainda questão de ferro velho? Assim, sua colocação é perfeito. Assim, vou começar de novo pelo fim. Assim, cidades como hoje, o Rio de Janeiro, bairro como a Tijuca, não cabe ferro velho. Ainda mais, pasme, um ferro velho que funciona 24 horas. Eu já vi farmácia funcionando 24 horas, hospital, mercado, padaria. Agora, ferro velho, qual é a urgência que você tem de entregar um produto ou comprar um produto no ferro velho? A outra coisa que eu sei que não é o destino final, são os grandes recicladores, mas nós temos que pegar toda a cadeia, desde do que rouba, que esse é o mais difícil da polícia pegar, porque pega, prende, ele volta. Ele pega, prende, ele volta. É reincidência criminal, que é um problema sério. Não adianta a gente ficar enxugando gelo em cima disso. Nós temos que mudar as leis e lutar para isso. Não podemos deitar em berço esplêndido, não. Temos que brigar pela mudança de verdade dessas leis. Agora, outra coisa que uma cidade moderna não cabe mais é essa quantidade de fio aéreo que nós vemos. Verdade. Isso é um grande absurdo. Em pleno século XXI, com uma cidade rica como o Rio de Janeiro, nós não vemos uma obra de fato para colocar esses fios por baixo da terra, o que já diminuiria muito o furto. O sinal que pisca, o roubo de cabo, porque se está passando embaixo da terra, dificulta. É a mesma coisa que está sendo feito ali nos túneis. Está se fazendo uma forma ali de passar por dentro da parede e proteger para que não se roubem os cabos. Eu sei que essa não é a condição ideal, mas tem que ser feito. Eu sempre falo isso. O tijucano sabe quais são os ferros velhos que vendem produto legal. Quem abre comércio, dá liberação ou fecha e caça é a prefeitura. A prefeitura tem que agir de fato. Óbvio, não é o consumidor final, mas é um dos interpostos intermediários e ele tem que ser combatido também. É que aí falar sobre cinema, né? Tijuca já foi considerada a segunda Cinelândia. Na verdade, tinha mais cinema que a Cinelândia. Mais que a Cinelândia. Chegou a ter 15 salas abertas, né? Só em torno da Sespenha. Possibilidade de reativar, mas a gente está falando de 2 salas específicas, né? A possibilidade de reativar as 2 salas do cinema do Tijuca Palace, que, se eu não me engano, está fechado lá desde 1983. Já visitei lá algumas vezes, pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Foi matéria no Globo Tijuca, enfim. Então, existem 2 salas na Conde Bonfim, cada uma com mais ou menos 600 lugares, fechada desde 1983. A Praça Sans Penha, que foi conhecida como segunda Cinelândia da cidade do Rio de Janeiro, tendo 15 salas funcionando ao mesmo tempo, porém, nos dias de hoje, não tem nenhuma sala de rua ativa. O senhor acha viável transformar esses espaços em atividades multiculturais semelhantes ao Imperato no Meia? A gente sabe que não cabe como era o cinema antigamente, não é essa a proposta. No Tijuca Palace você teria ali um cinema, mas também teria teatro, teria bares, teria algumas outras atividades culturais, né? Então essa é mais ou menos a proposta e por isso a gente está falando dessas 2 salas específicas que estão lá fechadas há 43 anos. Na verdade, para o tijucano isso é uma tristeza muito grande, né? Porque assim, era o clássico da Tijuca, você ia ao cinema, comer uma pizza no Pinóquio, ou então um lanche no Palheta. Isso era uma tradição, eu fazia isso com a minha avó, fazia com a minha mãe, e infelizmente não pude fazer isso com meus filhos, porque os cinemas já não estavam mais aí. Sabemos que de fato não cabe mais ali o cinema, como você bem colocou, mas de fato nós poderíamos fazer algo que seja a cara da Tijuca. Um centro cultural de boa qualidade, com um centro comercial, uma área gastronômica, para atrair o público. Também sala de cinema, porque é interessante colocar sala de cinema, exibir um documentário, levar escolas para lá para assistir um filme, uma série, um documentário, enfim, seja lá o que for. Mas para isso, de fato, precisa que o poder público, a cultura, acampe essa ideia e ajude, junto com o poder público-privado, a montar ali uma estrutura efetiva de lazer, de cultura, gastronômico, geração de emprego. Isso faz parte um pouco da memória do bairro. Na verdade, nós temos que, óbvio, eu sou um cara, todo mundo sabe, a favor do livre comércio, de direita e etc., mas assim, tem certas coisas que fazem parte da memória. Nós não podemos simplesmente acabar com isso. Então, o tijucano lembra bem disso. Nós já não temos mais aquelas lojas de rua com a pujança que nós tínhamos antigamente. Nós entendemos isso.
Só que é aquilo que caracteriza um bairro, que resgata a memória, faz parte da alma tijucana, faz parte da alma carioca. Então, para esse tipo de coisa, o poder público, junto com uma parceria público-privada, tem a obrigação de estimular. Então, fazer daquilo ali um grande centro gastronômico, cultural, com sala de cinema também. Você não vai ver o filme que está lançando agora. Você vai, hoje iria falir, porque de fato as pessoas vão para o shopping. Daqui a pouco nem isso mais, até dentro do shopping vai acabar com esses streamings aí. Daqui a pouco nem o cinema mais tradicional vai ter. Mas o incentivo à cultura, à gastronomia, ao emprego e à renda é fundamental para resgatar o orgulho de ser tijucano. Obrigado, candidato. E tem uma coisa aí nessa linha, já que já me utilizou a réplica, as pessoas cada vez mais evitam de sair à noite para longe, né? Pela lei seca e por questão de segurança mesmo, né? Então, assim, esse multicultural, podia ter oficina, como você falou, gastronomia, de formação, né, um espaço gastronômico, né? A gente poderia parceria não só com o privado, mas temos várias instituições aqui na Tijuca, como o Senac, Senai e a Serge e tal, que poderiam colaborar nessa criação dessas oficinas, e teatro, que a gente tem pouco, né? Agora voltou o Zimbisque. Então, assim, tem uma quantidade... E eu acho, assim, que o tijucano, ele valoriza a região, né? Você vai no polo da Vanhard, está sempre cheio, sempre cheio. Você vai no Shopping Tijuca, é um shopping que não é nem tão grande em termos de espaço, mas em vendas é um dos maiores do Rio, só perde para aquele gigante, né? Segundo. Então, isso quer dizer que o tijucano usa a Tijuca. Então, o espaço no sentido de viabilidade econômica tem, né? É uma pena realmente um espaço daquele enorme ficar abandonado. Sou eu mesmo, vamos lá. Última pergunta, candidato. Ordenamento urbano de uma forma geral, tá? Temos 2 pontos a abordar nessa 12ª pergunta. A ocupação de comércio regular nas calçadas do bairro, de todos os bairros aqui da região, principalmente no miolo da Praça Sans Penha, dificultando a circulação dos pedestres e fazendo concorrência desleal com o comércio regular. Muitas vezes, o que se vende na calçada é o que o comerciante vende da porta para dentro, com aquela gama enorme de impostos. E a circulação, hoje mesmo, todo dia, nós temos grupos, todos os bairros, N grupos da Nova Tijuca, e todo dia tem reclamação de circulação de bicicleta na contramão, pela calçada, e hoje um inferno, que é aquele motor, que acho que é de serra, ou de cortador de grama, que colocam na bicicleta, que é um barulho ensurdecedor o dia inteiro para lá e para cá. Então, assim, o que o senhor acha, sendo reeleito dentro da Câmara dos Vereadores, que o senhor possa contribuir nessa questão? Na verdade, infelizmente, a desordem dá dinheiro. Eu posso afirmar isso com muita tranquilidade. Boa parte dessa desordem é porque tem alguém levando dinheiro por trás disso, para legalização ou para não... de fato, combate a essa desordem. Então, isso é o grande problema. Hoje em dia, o grande problema da Praça Sans Pena não é só a concorrência desleal, é porque ela se tornou intransitável. Eu dou um exemplo bem lógico disso. A minha esposa, por exemplo, que fazia negócio de pé podólogo na Praça Sans Pena, não faz mais porque tem medo de descer da Praça Sans Pena às 6h20 do metrô e ficar andando ali, porque ela não consegue andar na calçada porque tem camelô dos 2 lados, e tem pivete, tem etc. Isso acaba afastando as pessoas do bairro e, consequentemente, a economia vai para o buraco. Lembrando sempre que a Tijuca tem uma população muito grande de jovens e de comunidade e de idosos. Então, nós temos que abraçar essas 2 populações de maneira ali igual. Então, nós temos que, de fato, ordenar a praça. A praça não, a Tijuca como um todo. Então, nós temos essa questão que é grave e, mais uma vez, passa. Nós temos que ter uma guarda municipal efetivamente agindo no controle urbano. Porque o que você falou ali de bicicleta passando, bicicleta vindo, só da presença ostensiva da guarda municipal ou da polícia seria o suficiente. Eu falo só que acontece que a polícia, é o que eu falei, a polícia virou desde o segurança presente, aquele que faz a abordagem do morador de rua, porque o segurança presente também está fazendo isso, até o pequeno furto, até quando você tem um roubo de carro com fuzil, é a mesma polícia que faz. Num efetivo que está também depauperado. Nós temos, sim, que entender de uma vez por todas que segurança pública também é uma obrigação da Prefeitura, logo da Câmara de Vereadores. O que não dá é para nós vermos como tem a Praça Sans Pena, as ruas, os bairros da nossa grande Tijuca com 300 bancas outdoor, barraca de pastel para tudo quanto é lado,
uma verdadeira desordem. De verdade, a prefeitura tem que agir e coibir essa ilegalidade e imoralidade que nós vemos no bairro. Candidato, eu vou insistir na réplica, na questão do barulho das bicicletas, desse motor. Vindo para cá, alguns moradores pediram para ressaltar, né, essa questão. Uns alegam que seria uma ação federal em função do Código de Trânsito Brasileiro, mas outros em função do barulho, né, que aí seria municipal. Como é algo novo, não existe ainda nada legislado nesse sentido. Só acho que pela Câmara dos Vereadores tem como tentar alguma questão para que a gente... Daqui a pouco vão ter 500 motos, 500 bicicletas, né? Andando com esse barulho ensurdecedor. Na verdade, a bicicleta são duas questões. Primeiro, que com a multiplicação dos aplicativos e etc., as bicicletas aumentaram ainda mais. E elas trafegam no meio da calçada, ali na praça do McDonald's, por exemplo. Os moradores não aguentam mais transitar porque eles estão sendo atropelados diariamente pelas bicicletas. Esse é um problema, que nós não podemos fazer nada, porque o CONTRAN, de fato, é quem determina isso. Mas já é proibido andar na calçada. Basta ter um agente da Força de Segurança que fala assim, meu amigo, não pode andar aqui. E fazer valer a lei. E fazer valer o braço forte da polícia, da Guarda Municipal. Quanto ao barulho, assim, fica aqui um comprometimento meu que eu vou ver dentro da legalidade como é que nós podemos fazer a regulação em termos de barulho. Não é fácil, porque tem que ver em decibel, tem que ter o decibelímetro, tem que ter o agente público para fazer essa medição. Então, toda essa questão. Mas eu vou ver junto à Câmara Municipal se existe para regular especificamente essa questão do barulho do motor da bicicleta, se nós podemos fazer algo por via municipal. A gente vê que fica um impasse, né? Porque muitas das soluções que o senhor apresentou depende do agente público. Mas lá, uma das primeiras perguntas é o fato de não ter o agente público. Exatamente. Vamos terminando aqui. Eu queria... Candidato tem... Não, 2 minutos. Tem. O senhor tem... Vou fazer a minha consideração final. Agradeço imensamente pelo meu nome, da Nova Tijuca. O Jaime também vai fazer a consideração depois do senhor. Um prazer estar aqui, como todos os candidatos que aqui estão vindo. Acho que foi muito enriquecedor para o morador da região. Não deve ter 500 mil pessoas assistindo, mas depois no canal com certeza vai ter uma quantidade boa e são pessoas formadoras de opinião. O senhor tem 2 minutos aí para suas considerações finais. Fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer muito a vocês, João, Jaime, parabenizar mais uma vez essa iniciativa e o trabalho brilhante que vocês fazem. E você coloca um ponto fundamental. Sim, ser tijucano é uma essência. É um orgulho de ser tijucano. Eu aqui não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas eu sou médico, sou neurocirurgião, continuo exercendo a medicina. Talvez não tivesse condições de morar em alguns lugares do Rio de Janeiro, mas tenho certeza que teria condições de morar em muitos outros lugares do Rio de Janeiro se fosse por uma questão financeira. Mas não assim como muitos outros, como os senhores também. Mas eu moro na Tijuca porque amo esse bairro. Você coloca muito bem. Eu acordo na Tijuca, trabalho no Rio inteiro, mas também na Tijuca. Volto para casa na Tijuca, crio os meus filhos na Tijuca. Então, eu não me digo tijucano por uma questão eleitoral. Eu sou tijucano porque tenho orgulho e moro por opção nesse bairro desde que nasci. Então, a briga para melhorar o Rio de Janeiro é uma obrigação do vereador. É óbvio. Todo o Rio de Janeiro, independente de qual bairro nós estejamos morando, trabalhando e etc. Mas é óbvio que a partir do momento em que a minha família aqui mora, eu amo esse bairro, não só a Tijuca, mas Grajaú, Vila Isabel, Andaraí, Maracanã, fazem parte do nosso dia a dia. Ora essa. Eu amanhã, se Deus quiser, vou ver o Flamengo ganhar do Palmeiras no Maracanã. Saio da Itacuruçá, vou andando para o Maracanã. Então, assim, a harmonia de toda a Grande Tijuca é fundamental. Assim como o organismo, um órgão não funciona sem o outro. Então, nosso trabalho é incansável para trazer aquilo que a Tijuca realmente precisa. O tijucano precisa de ordem. O tijucano não aguenta mais ver um vagabundo de fuzil na porta de sua casa roubando o seu carro. Ter medo do filho sair e não voltar. Eu moro na Itacuruçá, meu filho faz jiu-jitsu na Praça Sans Pena, ali na Quioto, e eu tenho medo dele voltar às 6h30 e ser assaltado. Então nós precisamos resgatar a paz, a tranquilidade e o direito de ir e vir na nossa região que nós tanto amamos. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Aproveitar que só vai o jogo amanhã, dá uma passada no que a gente chama lá do norte, que é Canabarro, Luiz Gama, Paulo Souza, vai ver o que... Pensei que você fosse falar sobre o jogo. Infelizmente eu vou estar acompanhando o Vasco, não vou poder.
Mas, assim... E muitas das coisas que nós colocamos aqui, até para não parecer que sou candidato só da Tijuca, essas ações a gente coloca a visão do tijucano, né, da Grande Tijuca. Lógico. Mas essas medidas servem para o Rio todo. Ou seja, uma legislação sobre o motor das bicicletas vai abranger quem mora no Meia, quem mora no Leblon, quem mora, né, em qualquer lugar. Falando sobre o orgulho de ser tijucano, um amigo me perguntou, eu sou filho de português, se eu iria para Portugal. Eu falei, cara, não sai nem da Tijuca. Te queria agradecer mais uma vez a Faculdade Estácio de Sá, Supercampus Maracanã, que é parceira da Nova Tijuca, que nos cedeu o seu laboratório de videocast para a realização dessas entrevistas. No Cine. Você, João. No Cine também, Maracanã. A equipe toda aqui, a produção, obrigado aí pelo apoio. Né? Ficou ótimo tudo. Né? E a gente está encerrando aqui, mais uma vez agradecendo a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Boa.